do teu livro sobre depressão. Uhum. Você coloca lá uma pergunta. Será que as doenças mentais são verdadeiras doenças? Uhum. Por que essa provocação assim? Por que essa pergunta? O que você acha que a gente pode ter entendido errado sobre doenças mentais? 3 coisas, né. Primeiro, a ideia de doença, ela remete a um processo biológico. Você tem um começo, um meio e um fim, e que independe de como você a descreva. Independente de eu chamar o bacilo de Koch, de bacilo de Koch, de bacilo de Lutz, de bacilo de Dunker, o bicho vai lá, vai atacar seu pulmão e você vai ter tuberculose. É independente das nossas descrições. As nossas descrições, elas apuram o conhecimento do processo, que ajudam muito a gente a interferir sobre o processo. Mandar ali uma penicilina, mandar ali algo que ataca esse bicho específico. Ela não depende, né, de como você fala dele. Mas os transtornos mentais, então, se eles são doenças, eles não dependem de como a gente fala deles. Então, se eu tenho uma neurose obsessiva, que eu fico girando em torno daquele pensamento, o caso do Agassi, isso não tem nenhuma relação com como eu descrevo isso, como eu falo disso na minha história passada, de como eu interajo com isso em relação ao futuro que eu estou pensando para mim e de como isso tem que ver com as minhas relações com outras pessoas, como isso tem a ver com as minhas formas de vida, ou seja, como a história da doença se confunde com a história do doente. Segundo ponto, doenças propriamente ditas, elas têm o que a gente poderia dizer de marcadores biológicos. Então, lá o Foucault, em Nascimento da Clínica, diz: antigamente você imaginava que a doença tinha a ver com assim, a constituição dos astros, o clima. Não, as doenças são todas alterações dos tecidos. Então, para dizer que tem uma doença, você precisa constatar e descrever essa alteração de tecido, em vida ou pós-mortem, autópsia. Ou seja, você pode dizer assim, então, quando a gente tem essa alteração dos tecidos, né, do corpo, do sistema fisiológico, químico, mecânico, então você tem uma doença. Me apresente, então, um marcador biológico de uma doença mental sequer.